Boa noite. Vamos começar mais uma live do IARGS. A diretoria do IARGS, por sua presidente Sulamita dos Santos Cabral, saúda todos os participantes desta live e agradece a doutora Simone da Rocha Custódio, que vai ser a nossa palestrante de hoje. Ela vai falar sobre o tema a previdência dos servidores públicos no contexto do Covid-19. A diretoria agradece também a assessora de imprensa Terezinha Tarcitano, que juntamente comigo está fazendo a transmissão das lives pelo perfil do IARGS aqui no Instagram. Agradecemos ainda a toda a equipe do IARGS pela colaboração, possibilitando a realização desses eventos online. E são 4 recadinhos para todo mundo. O primeiro é que todas as terças-feiras é postado um novo artigo no site do IARGS. Desta semana é do desembargador Meche. Também nas terças-feiras nós temos as videopalestras do Grupo de Estudos Direito de Família, que são semanais. Nas quartas-feiras nós temos as videopalestras do Grupo de Estudos de Direito Tributário, que são quinzenais. E nas quintas-feiras nós vamos ter as videopalestras dos temas jurídicos atuais, também são quinzenais. E além das lives, todas as terças e quintas aqui no Instagram. Tá certo? Vamos ver se a doutora Simone já entrou, para eu poder chamá-la. Aqui. Tá, eu vou chamar já a doutora Simone, então. Vamos ver se eu consigo aqui, se entra. Aqui. Boa noite, tudo bem, doutora Simone? Boa noite, Bem-vinda à nossa live, tudo jóia? Tudo bem, muito obrigada. Tudo. Eu vou ler o seu currículo antes que eu esqueça, que nem da última live, que vergonha. Bom, eu já apresentei todos os eventos do IARGS que estão ocorrendo de forma virtual, que o Instituto está vivo, mais do que nunca, né, doutora Simone? Sim, E super excelente. atualizado. Bom, a doutora Simone é advogada, procuradora do município de Porto Alegre, especialista em advocacia pública e direito do Estado pela URGS. Ela é a diretora administrativo-financeira da Escola Superior de Direito Municipal de Porto Alegre, a ESDM. Possui mais de 20 anos de experiência na área previdenciária, foi conselheira do Conselho de Administração, diretora previdenciária e coordenadora da Procuradoria Especializada do Departamento Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do município de Porto Alegre. Doutora, o que nós podemos então esperar da Previdência neste cenário de pandemia? O que a gente pode imaginar? Pois é. Boa noite, Ana Amélia. É uma alegria estar aqui. Primeiro eu quero te parabenizar, parabenizar a Terezinha pelo dedicado trabalho de vocês nessas lives, com as mediações. Tem sido assim excelente, eu tenho tido a oportunidade de acompanhar. Quero mandar um abraço e agradecer especialmente a doutora Sulamita Cabral, por quem eu tenho uma grande admiração. Entrei para o IARGS pelas mãos dela, então é minha madrinha, e me sinto muito honrada por isso. Então vejo colegas aí, boa noite a todos, boa noite a todos que estão nos assistindo. Pois é, o tema então, vamos falar sobre previdência dos servidores públicos nesse contexto da Covid-19, né? Um momento ímpar, assim, inimaginável na nossa geração. Então, a gente tem visto aí muitas reflexões, né? E não poderia ser diferente, porque tem reflexo em todas as áreas. Então, vou trazer aqui para vocês, dividir a minha fala aqui em 3 grandes tópicos assim, para conversar. Tá? Então, primeiro, a ideia é dar uma visão geral do que seja a Previdência, de quais os regimes previdenciários que existem no Brasil, falar sobre os regimes próprios de Previdência, né? Que é um sistema público, um sistema dos servidores públicos, detentores exclusivamente de cargo efetivo, e fazer algumas reflexões, então, sobre os reflexos
né, da Covid-19 na questão previdenciária. Né? E em relação ali aos regimes próprios, eu pretendo dar um parâmetro de como era antes da emenda constitucional 103, ali de 12 de novembro de 2019 e depois. Então, trazendo aí alguns pontos que eu entendi aí relevantes para colocar aqui por conta do momento que a gente está vivendo. Né? Então, para dar uma visão geral aí sobre o que seja aí previdência e quais os regimes que a gente tem no Brasil, né? Quando a gente fala sobre previdência, nós falamos sobre proteção, né? Sobre prevenção. E é por isso que nesses momentos, principalmente de crise, momentos de infortúnios, o tema assume uma relevância muito importante, porque ela é algo que Sim. as pessoas, né, É para para a proteger, né? proteção, Proteger as pessoas. exatamente, sua e de sua família, né? Sim. Então é algo assim que chama muita atenção e que a gente tem que estar realmente atento, né, a isso. E então, lógico, a pandemia ela vem causando muitas angústias e não poderia ser diferente, né? Então, muitas incertezas de como é que vão ficar as coisas. E aí a questão previdenciária depende de custeio, e depois isso ali eu quero colocar Sim. mais adiante. Então, é uma preocupação, porque depende de custeio, né? Depende. É. Depende de custeio e custeios e de todo um acompanhamento a longo prazo. Sim, Então, não são coisas imediatas, né? A pessoa paga ex aquilo a vida inteira para quando precisar exatamente, poder contar. E agora a gente fica todo mundo com receio porque ninguém sabe o que vai ser o exatamente. futuro. Já ninguém De, sabe como será o já futuro, ninguém, né? o futuro é. E Mas agora agora, ficou mais difícil ainda mais essa difícil, mais previsão. preocupante. E até o Exatamente. futuro, para muitos, é muito próximo. Porque eu estou precisando e vou precisar em seguida. A minha Sim, família vai precisar em seguida. Como é que está a Previdência nesse momento, sim, seja ela para mim que administrada por preciso usar. qualquer ente? Então, é importante a gente se manter informado sobre isso e saber como que estará funcionando, como está funcionando e prestar atenção. Então, essas coisas que eu procurei assim pontuar, espero aí contribuir, né, nessa linha, porque a Previdência ela faz parte de um sistema chamado Seguridade Social. Sim, Né? A Seguridade Social, a gente fala, é saúde, assistência social e previdência. Né? Diferentemente da questão da assistência social, a previdência depende dos recolhimentos das contribuições, sim, tanto por parte, né, e aí falando genericamente, do trabalhador, quanto do trabalhador e empregador. Quer dizer, há uma contribuição de toda a sociedade também, né, para a manutenção. para que seja E possível para o que seja pagamento, né? possível, Depois, exatamente. A futuramente. assistência social, não. A assistência, ela é direcionada àqueles pessoas idosas, pessoas com deficiências e pessoas carentes, né? Então, Sim, essa é a diferença. Quando vamos falar em previdência, nós temos que falar em custeio, em se preocupar com o recolhimento dessas contribuições, em se preocupar como é que está, né, o próprio sistema, como é que está a sustentabilidade, né, do regime para o qual eu contribuo. Né? Então, e a Previdência é direito fundamental da pessoa, está lá na sim, Constituição, é direito fundamental de todos, financiado por toda a sociedade, depende de recolhimentos, né, do regulamento dos empregadores, sobre folha de salários, enfim, tem uma série, né, muito grande a legislação, inclusive, é muito complexa daí do regime geral, né, para dar conta de todo esse funcionamento desse mega sistema aí do regime geral, né, de previdência. E lógico, aqui eu vou procurar dar um foco maior para regimes próprios de previdência, né, que e aí também já entro depois, que nem todos os servidores públicos têm regime próprio. sim, A maioria, será que todos têm? Quando fala previdência do servidor público,
Que previdência é essa do servidor público? Tem servidor muitas público é vinculado ao peculiaridades. regime geral. Sim, sim, Claro que quando a gente fala é a própria, é o regime próprio. Mas eu procuro e trago dados aqui para demonstrar que muitos servidores estão vinculados ao regime geral. sim. Porque muitos municípios, e eu digo a maioria, e eu trouxe alguns dados, não implantaram regimes próprios. E nem vão poder implantar mais. Esta foi uma das alterações da emenda constitucional, que também ali mais abaixo eu quero pontuar, né, Sim. para os colegas aí. Então, falando de fontes dos custeios, eu fiz aqui um roteiro para poder Ótimo, abarcar ótimo. aqui aí os pontos para não procurar não deixar nada de fora, enfim. Né? E lógico, o que acontece? A questão da pandemia, ela traz, logicamente, uma recessão econômica. Se a gente e se avizinha uma recessão muito grande Sem pelas precedentes, projeções, né? sem precedentes, pelas projeções que estão sendo feitas. Então, isso certamente terá reflexo, se vai ter reflexo na vida de todos nós, na vida financeira de todos nós Sim, e na como vida não? financeira É dos entes impossível não ter. previdenciários. É Sim, impossível. é Até impossível não ter. porque, na medida em que tem reflexo na vida financeira dos segurados, né, muitos, enfim, desempregos reflete lá na Previdência, recursos públicos, como é que é a manutenção? Bom, o Estado vai conseguir, enfim. Então, realmente é um tema que ele está intimamente ligado à preocupação em relação à recessão econômica. Então, nesses momentos, assim, embora muitos falam, e com razão, que quando a gente pensa em previdência e se faz projeções, nós fazemos projeções para 30, 35 anos. Sim. Então, dá tempo de recuperar. Dá tempo, sim. Não é algo assim, bom, dá tempo, mas temos que prestar atenção no agora para projetar o pós-pandemia, né? Porque a gente sempre falou pós-guerra, o pós é o pós. E quando que a gente pensa no pós? A gente planeja antes, no momento em que as coisas estão acontecendo. Talvez é um Sim. momento onde a gente tem mais criatividade, a gente tem ouvido falar muito nisso, né? E Para abrir os soluções, olhos né? para soluções, abrir os olhos para algumas coisas de que estão acontecendo e que podem afetar e que certamente afetarão, e o que a gente pode fazer para minimizar um pouco isso, né? E a gente vê muitas medidas aí, algumas medidas governamentais, justamente nessa linha, para mitigar os efeitos, né? Dessa recessão, da falta de recursos públicos, dos desempregos. Sim. Massa, E a tudo em Previdência, massa, né? ela está intimamente ligada a tudo isso. Sim. Então, na sequência eu pretendo abordar algumas dessas medidas governamentais que estão aí sendo feitas, algumas aprovadas, outras na dependência, e também quero trazer aqui números também, informações, né, mais ali para o final. Então, Ana, como eu estava dizendo, no Brasil a gente tem 4 regimes de previdência. Nós temos o regime geral de previdência social, que é administrado pelo INSS e que é público. Certo. Nós temos os regimes próprios de previdência dos servidores públicos, que é exclusivo para servidor detentor de cargo de provimento efetivo e que é administrado pelo respectivo ente. Então, são vários regimes próprios, né? Que é muita público, coisa, né? Que é público. Sim. Temos o regime dos militares, que é público, que é o regime diferenciado. E o quarto regime, nós temos o regime complementar de previdência. E aí, este sim, ele pode ser público ou privado. Certo. E uma das grandes novidades aí trazidas pela emenda constitucional 103, que é denominada nova Previdência, é em relação ao regime complementar de previdência, que passa, então, a ser obrigatório para os servidores públicos vinculados aos regimes próprios de previdência. E mais, ele passa a ser obrigatório, tem prazo para implantação,
E o prazo são de 2 anos, a contar de quando? A contar de 13 de novembro de 2019, que foi quando entrou em vigor a emenda 103. Ou seja, a gente está em plena pandemia, correndo um prazo onde daqui a pouco já teremos aí 1 ano. Sim. Então, é algo que talvez tenha que ser pensado também, reavaliado, enfim. É revisto, né? Porque... É revisto, claro, isso está em emenda constitucional. Então, necessitaria necessariamente de uma reforma constitucional. Sim. Então, esses 2 anos estão lá. E uma outra questão também bem importante aí em relação aos regimes próprios, regime complementar, e que é uma modificação bem importante, foi importante no sentido de grande, assim, não de que Sim. seja boa, não vou fazer nenhuma avaliação aqui, mas Sim. que entram aí, né, entrou já a possibilidade da previdência complementar dos servidores públicos ser administrada por entidade privada. Ou seja, se antes da emenda constitucional 103, né, onde já era prevista ali, mas de uma forma facultativa, a instituição de regime complementar de previdência, está lá necessariamente administrado por entidade fechada de natureza pública. Com a emenda 103, pode então ser administrada por entidade fechada ou aberta de previdência. E aí de natureza pública ou privada, tá? Sim. Isto não é auto-aplicável, ainda depende de uma regulamentação, de uma legislação federal, né? Mas tá essa previsão. Então, são esses 4 regimes hoje de previdência que a gente tem no Brasil, né? O regime próprio de previdência, ele é exclusivo, como eu disse, de detentores de cargo de provimento efetivo. Né? Os empregados públicos, os servidores detentores exclusivamente de cargo em comissão, eles são vinculados, são segurados obrigatórios do regime geral de previdência social. Tá? E alguns servidores públicos, detentores de cargo de provimento efetivo, e muitos servidores são vinculados a regime geral por falta de instituição de regime próprio no respectivo município. Né? E aí eu trouxe aqui, como eu te disse... agora isso não tem mais como mudar, doutora. Aí, os municípios que não têm regime próprio não podem mais implementar. Não podem mais. Por quê? Porque a emenda trouxe uma proibição de instituição de novos regimes próprios. Então, ela trouxe a obrigatoriedade da instituição do regime complementar e proibiu, não pode mais. Não pode mais. Não pode mais. Então, os regimes próprios que temos estão aí. Que existem, permanecem. Que existem, o que temos regramento, e aí a gente vê bem a tônica no sentido da aproximação entre regime geral e previdência, e talvez Sim. mais do que uma aproximação, no sentido de previsão de extinção de regime próprio. E aí Sim. tem regramento para isso, de que forma vai se dar. Né? Então, nós temos aí 2.133 regimes próprios no Brasil. Tá? É que é muita coisa, né? É bastante, mas nós temos quanto? Nós temos 5.570 Quantos mais? 5.570 municípios, Sim. Ana. É muita coisa. É bastante. É então bastante, tem muitos 100, né? como eu te disse, né? Sim, muitos 38, que ficam no geral. Ficaram no 38% geral. só. 38% dos municípios possuem regime próprio. Os outros, os servidores Sim. estão vinculados ao regime geral. Né? A mais da metade, então. Exato, mais a metade. E nesses 2.133 nós temos os servidores da União, dos 26 estados e do Distrito Federal, todos estes possuem os seus regimes próprios. Sim. Tá? Então, só alguns municípios, né? Então, sim, a maioria são dos municípios mesmo. São dos municípios. Ou seja, nós temos 2.000, um pouquinho mais, 2.100 municípios ali com regime próprio e 3.500, quase 100, regime próprio. São vinculados
ao regime geral de previdência. E aqui eu trouxe alguns dados que eu busquei do site da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. São dados do final de 2019, tá? E aí eu peguei ali, fiz uma comparação, os 6 estados com mais municípios no Brasil, tá? Minas Gerais é o estado que tem mais municípios. Tem 853 municípios. E possui em regimes próprios 26%. Tá? São Paulo, que é o segundo estado com mais municípios, tem 645 municípios. Tem 223 com regime próprio. Isso dá 35%. Exato. O Rio Grande do Sul é o estado que tem mais municípios com regimes próprios. Nós temos 66%. Olha aí, é uma diferença grande para os outros estados, né? Uma diferença bem grande. Dos nossos 497 municípios aqui, 332 possuem regime próprio. Então, nós temos 66%. É a maior proporção de regimes, né, no país. O Paraná, ali, que é o quinto ali, estado com mais municípios, que tem 399 municípios, possui 179 com regime próprio, tem ali quase 50%, dá 49%. Né? Santa Catarina tem 200, pulei a Bahia aqui. Olha só, vem antes, depois Paraná, Bahia. Depois do Rio Grande do Sul. Depois do Rio Grande do Sul, Bahia é o estado que tem mais municípios do Brasil. Tem 417 municípios. Tá? Eles têm, sabe quantos, Ana? 66. Só? Só. 15%. A Bahia, né? E daí, logicamente... Aí a gente vê também a diferença dos estados, né? Das regiões. Econômicos e não poderia ser diferente. Então, a gente enxerga também aqui. E aí, depois, por último, aqui dos 6 que eu busquei, os 6 maiores estados, os 6 estados que têm mais municípios. Sim. Santa Catarina, ali, com 295 municípios, tem 70 regimes próprios, 24%. Então, pouquinho, como eu disse, também. Pouquinho. Todos os demais são vinculados ao regime geral. Tá? Sim. E então, foram, consequentemente, mais afetados, né, pela reforma da Previdência. Me corrija se eu estiver errada, doutora, meu raciocínio. Exato, foram afetados já de pronto. De pronto, né? Exato. De pronto, por quê? Exata, muito bem. E a gente ouvia muito na mídia os servidores públicos, mas de que servidores públicos estão a falar? Sim, porque a gente ouvia muito protesto, muita reclamação, e era assim, só que as pessoas que nem sabiam que estavam reclamando, né? Mas então é porque tinha realmente dos municípios bastante gente que ia ser afetada. Muitos, porque as regras da emenda 103, e eu não vou falar sobre regras de benefícios, mas é importante tu tocar nesse assunto, porque as regras da emenda 103, regras de concessão de benefício, de valores dos benefícios, enfim, todas as regras ali, com algumas exceções ali que são auto-aplicáveis em relação à remuneração, mas regras propriamente ditas, de concessão e de provento de valores, elas não estão hoje valendo para estados e municípios. Tá. Também elas valem para os servidores da União. Certo. E da iniciativa privada, isso? Ela só vai... Sim, a iniciativa privada são todos vinculados ao regime geral. Tá. Exato. Então, o regime geral ali, ela já... Mas para os servidores públicos, aí temos essa diferença, né? Enquanto só não valendo, for... então, para os da União. Os outros ainda não. Os estados e municípios depende de legislação local, tá? Depende ou de reforma nas constituições estaduais. Sim, no que já existe. Pontos, embora eu não vá detalhar aqui, né? Que são muitas. Assim, básica, né? De uma forma bem geral, algumas regras têm que ser modificadas ali na Constituição Estadual, regra de idade, por exemplo, ou na lei orgânica do município. Então, depende de legislação local. Mas todos os servidores da União, sim, já estão valendo as regras que estão constitucionalizadas só para eles. Para estados e municípios, as regras foram desconstitucionalizadas. Isso significa que nós poderemos ter as mais diversas regras
Sim, pode ser um mundo, é bem distinto, um mundo de regras. Um mundo de regras, né? Sim. Então, os regimes próprios aí antes e depois da emenda 103, né? E aí a gente estava comentando da questão dos regimes próprios, da garantia de regime próprio, isso também deu muito pano para manga, muita discussão. Mas hoje, depois de 22 anos por quê? Porque desde a emenda 20 de 98, que foi, digamos, a precursora da reforma previdenciária para os servidores públicos. 22 anos após, então, veio essa modificação no sentido de tira do texto constitucional essa garantia do regime próprio e, mais ainda, proíbe, né, deixa expressa a proibição de criação de novos regimes próprios. Ou seja, desde 13 de novembro de 2019, não há essa possibilidade de instituir regimes próprios. Terão sim que instituir previdência complementar. Fiquei com uma dúvida. Tá não é possível instituir o regime próprio, mas ao mesmo tempo também tem que fazer as regras novas para poder os municipários e dos estados serem atingidos por esse novo regime. Como ficou isso aí, doutora? Pelas novas regras. Pelas novas regras. Não tem um regime próprio, mas também terá que ser regrado isso aí, né? Não pode ser instituído um regime próprio. Não pode instituir novos. Quem já tem, fica. Tá, fica com as regras que já existem. Fica com as regras que existem hoje no seu regime. Tá. E para que sejam aplicadas as regras trazidas pela emenda 103, depende de alteração dessa legislação. Que regra hoje. Que já existe. E nos municípios que não existem, que aí é o geral. Aí são vinculados ao regime geral, ou seja, exatamente. As Mas regras também precisam ter algumas regras. Aí o município tem que adotar essas regras. Aí eles são vinculados ao regime geral. Quem vai conceder benefícios? Tá. Né? Quem vai conceder benefício de aposentadoria, de pensão, é o regime geral. Então, eles não estão vinculados ao regime próprio. Certo. Mas não, a minha dúvida é essa. De que maneira que eles vão entrar nessa reforma? Porque ainda não... Só os da União que estão vinculados, né? Não, os servidores públicos da União pertencentes a regimes próprios. Ah, tá. Agora eu entendi. Tá. Ali que a gente fala do artigo 40 da Constituição Federal. Os do regime geral estão lá a partir do artigo 202. Tá. Que aí são regras distintas. São regimes distintos, né? Certo. E o complementar, para quem já tem regime próprio, então, aí tem que ser implementado. Né? Em 2 anos. Né? E os regimes próprios, que foi uma outra modificação também trazida pela emenda 103, eles podem conceder somente aposentadoria e pensão. Não podem mais conceder benefícios por incapacidade, salário e maternidade. Hoje esse custo, fica com o ente. É uma outra novidade aí trazida. Uma mudança também que a gente vai depender de tempo para avaliar se foi bom ou ruim, né? Não tem ainda como dizer. Exato. E essa implementação de regime aí, complementar de previdência independe do valor da remuneração dos servidores. Sim. Por quê? Porque o que se tem? O regime complementar é somente para quem ganha acima do teto do regime geral. Hoje o teto do regime geral é 6.100 e alguma coisinha. 601,06 mais precisamente, tem anotado aqui. Tá? Então, até porque tem uma série de regramentos que podem sim ajudar a fazer uma poupança na regime complementar para quem ganha um pouco menos. E tem outras questões muito importantes também da previdência complementar que se diferencia e que pode sim ajudar na decisão de, inclusive, desses servidores que têm remuneração abaixo. Por quê? Porque este valor que vai para a previdência complementar, ele é patrimônio. Sim. Ou seja, diferente do recolhimento para o ente previdenciário, seja no regime próprio, seja no regime geral, onde eu vou contribuir. Se eu não tenho, eu não tenho benefício,
eu não tenho beneficiário de pensão porque eu não tenho filho menor, porque eu não sou casada. Então eu estou contribuindo e não, quando eu falecer, ninguém vai Sim, receber. ninguém vai receber. No regime complementar de previdência, a natureza é outra, daquele valor, Sim, logicamente. Tá? Ele é um valor que ele é o patrimônio, ou seja, há um resgate e entra no espólio. Ou, enfim, aí sim, tem a uma pessoa série de pode regras que eu não destinar para vou quem quiser, me né? É arriscar a diferente. colocar aqui, até para não, Sim, né, dar uma informação equivocada. Mas, assim, em linhas gerais é isso. Então, tem bastante diferença e isso é uma coisa também que precisa ter depois difundida, né? Criar a questão aí da a cultura previdenciária, que a gente muito fala e sim. muito se falou dentro do Departamento de Previdência ali do município de Porto Alegre, que eu tive a oportunidade de trabalhar por muitos anos, e sempre ali eles são muito preocupados com isso até hoje, de divulgar, né, de levar conhecimento, de difundir a cultura previdenciária. É a vida das pessoas, né, Mari? Claro, é um planejamento que tem que ser feito, né? Isso mesmo, né? Então, mais algumas novidades também que eu trouxe aqui, deixa eu ver as minhas anotações, outros Vamos impactos ver. aqui, um impacto também na questão das alíquotas Ah, previdenciárias, né, que é super importante, né? A gente sim, sabe, um regime previdenciário ele tem que estar equilibrado financeira e atuarialmente, ou seja, ele tem que ser sustentável para dar conta de pagar os benefícios. sim, Né? Não é novidade, a gente vê aí toda a questão polêmica, déficit de previdência, tem déficit, não tem déficit, onde é que está o rombo da previdência, quem é o responsável pelo rombo da previdência? Então, essa questão aí de recolhimento de alíquotas, ela sempre é algo assim que tem que salta aos olhos, porque é sim. de uma importância, tanto de um lado quanto de outro, né? Nessa discussão toda. Então, os estados, por exemplo, e a partir aqui tudo que eu vou falar é a partir da emenda 103, então. Certo. E aí, se tiver alguma coisa como era antes, eu me reporto, né? Os estados, o Distrito Federal e os municípios, a partir da emenda constitucional 103, eles não podem ter alíquotas diferentes das alíquotas previstas para os servidores da União. Isso já tinha antes numa lei, na Lei Federal 9717 de 98, que é uma lei, né, que ainda hoje ela regula ali a forma de instituição de regimes próprios, enfim, tinha toda uma discussão de constitucionalidade nisso, mas hoje está lá constitucionalizado, né? Mas tem uma exceção, né? Exceto ser demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado. Sim. Tá? Se demonstrar, pode ser inferior. Mas aqui uma outra novidade: pode ser, mas não pode ser inferior, em hipótese alguma, às alíquotas aplicáveis ao regime geral de previdência social. Então, Não isso pode não tinha. diminuir. Não, É, não existia. exato. Então, essa é uma novidade. E nessa questão aqui também tem outras nuances ali de não possui déficit autorial, mas como é que eu calculo esse déficit Pois é. autorial? E isso eles colocam de algumas formas ali, que é para deixar assim bem claro o sentido de que, olha, essa demonstração ela tem que desconsiderar algumas coisas, por Sim, exemplo, eles quando teve mostram o caminho a ser segregação de seguido. massas, que é uma discussão. Então, e isso tudo está constitucionalizado, né? Então, em relação até essa obrigatoriedade aí da fixação das alíquotas, da demonstração de que as alíquotas hoje elas são suficientes no seu ente, tá? A Secretaria, agora a Secretaria da Previdência, por meio de portaria, aí deu um prazo aí até 31 de julho de 2020 para a comprovação da correção da alíquota. E será que esse prazo, por exemplo, vai ser adiado? Vai ser estendido? Não sabe ainda. Olhe, esses dias eu até ouvi uma palestra um servidor da secretaria lá da Previdência, que é o responsável. Ele disse que não tinha essa informação ainda, mas isso também já está
começando a ser... É porque esse prazo também, na verdade, é um prazo que ele foi dado, mas é um prazo que foi dado por meio de portaria, porque, na verdade, o que que acontece? Nesse aspecto, ela já é auto-aplicável, a emenda. Então, tem discussão até em relação a Sim, isso. sim. Então, o prazo, e daí eles colocam isso, o prazo é no sentido de que, bom, a Secretaria da Previdência, que também que é um dos entes que fiscaliza os regimes próprios, né? Ela não Sim, vai, por exemplo, fazer esse apontamento e sujeitar o ente à perda do certificado de regularidade sim. previdenciária antes dessa data. Sim, é um prazo de É um adequação, na prazo de verdade. Exatamente, Ana. Muito bem. Exatamente. Inclusive, foi essa palavra que ele usou lá no dia, um prazo de adequação. Muito bem. Tá, então não tô assim tão Então, por fora. não, tá muito bem. Então, deve ser no mínimo. E hoje, qual é a líquida da União? 14%. Tá, É. E 14%. da União. É. Em eventual desequilíbrio das contas, né? Por exemplo, ainda e com déficit atuarial, ainda tem outras possibilidades aí trazidas pela emenda, que é o quê? Possibilidade de incidência da contribuição ordinária, tá, dos aposentados e pensionistas sobre o valor dos proventos que excederam o salário mínimo. Porque hoje, como é que funciona? Os aposentados e os pensionistas dos regimes próprios, eles contribuem com a Previdência, mas somente sobre o valor que exceder ao teto do regime geral, que é 6.100. Então, é uma É, diferença bem sim. significativa. Se Faz houver diferença, isto, sim. faz... Exato. Aí é possível a contribuição acima do salário mínimo, né? Que está aí um pouquinho mais de R$ 1.000. E ainda, se demonstrada a insuficiência dessas medidas, pode ser instituída uma contribuição extraordinária para aposentados e pensionistas. Então, nós temos que cuidar bem, aí, estar atentos e procurar acompanhar órgãos de controle, de fiscalização, porque o reflexo pode vir, né, Sim, de tem que cuidar eventual isso aí. desequilíbrio, né? Eu fiz aqui também, ou não sei se estou com tempo, mas algumas possibilidades de Temos outras tempo, receitas, sim. possibilidades de outras receitas, né, aos regimes próprios, né? Os recursos dos regimes próprios, ele poderão também a partir da emenda ser aplicados na concessão de empréstimos aos seus segurados, antes não existia, na modalidade de consignados. E aí depende de uma regulamentação específica do Conselho Monetário Nacional, que não saiu ainda, que é o órgão deliberativo máximo. É o que eu ia perguntar se já tinha saído, então Não, não. não, não saiu, não tem essa regulamentação ainda, tá? Então, evidentemente, essa possibilidade aí, resguardados todos os cuidados necessários, ela é de uma forma positiva para o segurado, talvez até nesse momento, né, que pode se socorrer de algum empréstimo, e também para os próprios regimes próprios que podem aí oferir alguma receita por conta, né, dessa concessão, digamos assim, dos empréstimos, né? Uma outra receita pode vir também da compensação financeira entre regimes próprios. Porque até hoje, e o que que é isso, né? Interessante. O que é isso? O que que é isso, Interessante. né? Essa compensação financeira entre regimes. Essa Pois compensação é, como é que isso financeira, acontece? ela existe desde 1999. Na verdade, Não é novidade, então. não é novidade. Com a emenda É. constitucional de 98, teve a possibilidade de aproveitamento dos tempos no regime geral e no regime próprio. Eu, uma atividade Sim, privada, contribuí enquanto empregado, passei no concurso público, fui trabalhar, lá no município. sim. Bom, contribuí aquele tempo, eu vou poder aproveitar o tempo do regime geral no regime próprio. Quando eu me aposentar, o regime geral, então o regime próprio é que vai pagar o benefício, Sim. ele vai buscar do regime geral um valor mais ou menos equivalente, tá? Tá. E aí os cálculos são com base em quanto eu estaria ganhando de proventos lá no regime geral. Eles fazem uma proporção pelo tempo que eu aproveitei Tá. e, e pagam todo mês uma parte.
é uma compensação. É uma compensação. Da Tá. mesma forma, é mais difícil, mas pode ter, né, de sair um servidor do regime próprio, e tem algumas situações que vão Sim. para o regime geral, levam então o tempo do regime próprio, da mesma forma, o regime próprio tem que fazer esses repasses, tá? Tá. Então, desde 1999, né, existe a regulamentação dessa compensação entre o regime geral e os regimes próprios. Mas é possível também esta compensação financeira, compensação previdenciária, como a gente Sim. chama, entre regimes próprios. Só que isto não tinha sido regulamentado foi regulamentado há pouco tempo. Vai iniciar essa operacionalização em janeiro de 2021. Então a gente tem aí mais Sim. de 20 anos após. Claro que não é Pois uma é. coisa fácil, porque, como eu estava dizendo, nós temos 2.130 regimes próprios, né? Então, de fazer de operacionalizar mesmo. Mas Sim. agora veio, então, é uma outra possibilidade de receita também para os regimes próprios, aí entre si, de fazer essa compensação, né? E, bom, já falei em relação ao rol de benefícios também, que ficou Sim. limitado, né? Aposentadoria e pensão. Então, os outros aí têm que ser pagos à conta do doente, incapacidade temporária, salário de maternidade, né? E como eu te disse, algumas modificações que eu citei aqui, elas são auto-aplicáveis, tá? E Tá. outras, elas dependem de regulamentação, Sim. tá? Que ainda não saíram. Ou regulamentação por lei local, né? Ou regulamentação por legislação federal. E que Então tem que agora, nesse avaliar caso a momento, caso. tá tudo meio parado, né? Tudo. Algumas coisas são auto-aplicáveis, né? Sim. O que tá mais, assim, dependendo mesmo, são a questão das regras, e aqui, dessas que eu coloquei aqui, essa questão aí dali da compensação, que tem que vir, dos empréstimos. A compensação ela já vai entrar em funcionamento, né? O que Tá. precisava era uma regulamentação de operacionalização. Então, diante de todo esse cenário, né, e dos efeitos, né, que a pandemia aí trouxe, e, e vem nos alcançando, como eu coloquei, vai alcançar numa medida ou noutra Sim, de a alguma todos forma ou nós, de outra, né? Vai de atingir. alguma forma. Então, a elevação dos gastos públicos, a queda na arrecadação, a gente sabe que vai afetar aí os já afetados aí cofres públicos, né? Sim, Então, como eu disse ali, e mais assim, os municípios que são os grandes responsáveis, aí os seus servidores pela prestação desse serviço. Os servidores das áreas de saúde, de educação, a saúde, né? E falando especificamente de saúde, tem segurança também, né? Tem os estados, mas também temos questão de segurança em municípios. São os servidores que estão à frente, né? Dessa é. batalha. Então, com certeza serão aí os servidores mais afetados e seus familiares, né? Principalmente os servidores da área da saúde que são municipalizados, que são muitos servidores no município. Sim, Claro, temos hospitais federais, mas mas a servidores, maioria a é do maioria município, né? É. é de municípios. Então e nesses momentos, assim, como eu disse, né, de infortúnio, de situações de crises, é que a Previdência ela é procurada e tem que dar uma resposta, tem que ter preparada para receber esses segurados, Sim, né? para socorrer quem Para sempre socorrer, pagou, contribuiu com aquilo ali, né? exatamente, para dar proteção social, né? É a Sim, proteção social garantida, direito fundamental garantida, mas que ela não se basta por si só. Ela precisa, sim, ter uma administração, ela precisa ter, né, um acompanhamento, precisa ter o controle, precisa ter fiscalização, precisa ter a contribuição. sim. As pessoas precisam se preocupar. E agora, falando nisso, lembro aqui que o doutor Alexandre Triquez vai, né, proferir, vai fazer uma live aqui, Vai fazer uma live com a né, gente. na próxima É no quinta-feira, dia dia 14, eu acho. 14, isto. E ele vai falar aí justamente sobre a importância aí da proteção previdenciária para os advogados. Isso. Vai falar dessa proteção previdenciária. Porque E é uma quando eu classe estava que tradicionalmente
não faz uma previdência, né? Olha, Não acaba paga, às né? vezes não fazendo, não pagando É, uma previdência. Então precisa se preocupar. é. Os advogados precisam ter cultura previdenciária, precisam saber que eles são, sim, segurados obrigatórios, não é facultativo o recolhimento. Sim, É o sim. obrigatório o recolhimento na condição, né? Aí falando assim de contribuinte individual mesmo, o doutor Alexandre Triquez é especialista, é previdenciarista, MS, vai falar aí com certeza aí bem Doutora detalhado para os Simone, advogados, né? não lhe Tudo cortando, isso. mas é para Tá, lhe eu passar a mensagem da doutora Sulamita, que está dando os parabéns é, pela brilhante exposição de tema tão complexo. ai, muito, Cumprimento a todos. Estão te cumprimentando, cumprimentando toda a nossa audiência. A doutora Sulamita sempre faz questão de estar presente nas nossas lives. é verdade. Ai, muito obrigada, doutora Selamita. A senhora sabe, para mim é uma honra estar aqui. Sabe que eu admiro muito o seu trabalho e a sua dedicação no IARGS. Estar aqui com a Ana e a Terezinha também. Tenho acompanhado as lives, um brilhante trabalho e um importante trabalho para aproximar os advogados, aproximar todos os interessados, né, nas diversas áreas aí do direito. Então, fico muito feliz aqui. Não estou conseguindo ver o pessoal todo que vai entrando ali, porque eu estou com uma faixinha no meu segurando o telefone. A Ana Amélia já sabe disso. Sim! É que hoje eu estava Então, não assistindo, consigo ver os colegas. antes de conversar com a doutora Simone, e antes da live a gente deu uma conversadinha, né, doutora, para treinar. Aham. E antes disso eu estava assistindo uma live da UCPEL em que estava o governador Eduardo Leite. E aí eu me dei conta que a gente pode tirar essas mensagens, que fica até melhor, porque aí quem está falando, no caso, tu que está falando, fica as mensagenzinhas no Sim. teu rosto. Mas aí, se eu Aham. tiro, não leio o que as pessoas estão colocando, É, né? eu não Aí me eu não sei, fiquei importo. assim, tô conversando, É, só que um claro, é pensamento em voz verdade. alta. É verdade. Eu vi Mas também é isso que pode verdade. tirar. Mas É, eu vou te dizer que eu acho que as pessoas gostam. que a gente O tem que saber palestrante de alguma saber quem é que tá pergunta, o que a pessoa entrando. tá achando, né? Isso, Eu acho que é é. bom, é. Então, mas Mas mesmo assim consegui ver alguns colegas sim, aqui. A doutora Cristiane Neri eu enxerguei sim, doutora entrando. Cristiane, vários Ai, a Terezinha parabéns. já me deu grata. E mais outros colegas aqui, A mando um abraço. Bianca Zanella, que está falando de São Paulo, está dando os parabéns pela Olha, abordagem, muito obrigada, está nos agradeço, assistindo. Ela está agradeço em bastante. Vinhedo, interior de São Olha Paulo. só, isso é uma maravilha, né? Olha só quanto aproximou e Sim, o essas quanto a gente consegue ferramentas. atingir, né? Todo Então, o assim, país. claro, no momento triste, mas é aquilo, a gente tem que se reinventar. Nós não Tem. podemos nos abater diante das crises, e é diante desses momentos em que a gente presta atenção em coisas que talvez não. Então, agradeço bastante, Surgem muito novas obrigada. Eu oportunidades, tenho, né? exato. Então, eu quero passar algumas coisas aqui, não quero perder, que eu disse que eu ia passar e não, Não, não posso pode aqui passar. encerrar. Posso, tem A tempo. Terezinha Tá ainda não bem, nos chamou atenção. Faltam tá aqui ótimo. pelo meu uns 15 minutinhos, 10 A minutinhos Cris mais ou ali. menos, mas temos tempo ainda de falar. Qualquer coisa a Tá, gente entra de novo, já vou avisar isso, essa possibilidade tá para bem. terminar. Então, tá ótimo. Então, nesses momentos, claro, o que que a gente vai ter? A gente vai ter muitas situações tristes, envolvendo aí, infelizmente, já temos mortes de Sim, servidores, de familiares. Claro, logicamente, eu estou falando de servidores por conta aqui do regime próprio de previdência. Então, nestes momentos, há necessidade de estar preparado para socorrer essas pessoas, para socorrer os seus familiares. Né? Então, é uma atenção, colocou 12 minutos ali 12 agora. minutos. Então, por isso a importância de acompanhar essas modificações do controle, da fiscalização e naquilo que eu já vinha falando, da questão da pós-pandemia, né, de ser projetado, visualizado, né, pelos gestores, um planejamento, para que a gente tenha o que? A garantia dos benefícios, de alcançar os benefícios futuros e alguns bem próximos, né, infelizmente. Né? Sim, Então, infelizmente, mas infelizmente. necessários, Mas necessários, né? então, e a questão dos investimentos, ela tem uma importância muito grande na administração dos regimes próprios de previdência, né? Que são os recursos Sim, previdenciários. Porque, lógico, se a gente vai falar aqui de regime, eu vou dar um exemplo, mas que esse exemplo aqui
cabe para muitos institutos, no regime próprio de previdência dos servidores do município de Porto Alegre, foi feita uma segregação de massas. Ou seja, servidores que ingressaram até 2001, eles continuam pertencendo ao chamado regime de caixa, digamos assim. Regime de caixa, ou seja, é suportado, né, os benefícios, né, são suportados pelo ente. E os servidores que entraram a partir daquele momento têm os seus recursos, os recursos da sua contribuição e da contribuição do ente também, capitalizados. E Sim. esse, né, que vai formando um bolo de recursos para dar conta, né, da concessão dos benefícios, de suportar os pagamentos. E esses recursos, eles precisam ser aplicados, tem regras bem rígidas, sim, enfim, sobre isso. Então, mas eles precisam render, né? Eles precisam render. Então, é uma grande preocupação nesse momento em que a gente tem aí dificuldades, né, de rendimentos, de bolsas, sim, de, né, títulos da dívida pública, e então é algo assim que tem que dar muita atenção. E nesse tema de investimentos, tem uma proposta de modificação da resolução aí mais importante que trata sobre que dá o norte aí para os regimes próprios fazerem os seus investimentos, que é a resolução 3922 de 2010 do Conselho Monetário Nacional também. O Conselho Monetário Nacional regula todas essas questões aí para os regimes próprios, que dispõe justamente sobre a gestão de investimentos dos regimes próprios. E ali, e essa proposta, ela é fruto ali de várias discussões de um grupo bem plural, digamos assim, do Tesouro Nacional, Fazenda, Bacen, Previc, Tribunais de Contas, dirigentes de RPPS, de associações representativas, né, dos próprios regimes e dos municípios, todos indicados pelo CONAPREV. E essa proposta está em consulta pública, com prazo aberto até 15 de maio de 2020. Então, e também não vai ser estendido esse prazo, doutora? Provavelmente não. Olha, eu entrei hoje ali, tá ali ainda 15 de maio. Pois é, não vou mudar. Para conferir. Sim. Até porque acho que tudo feito por ali também. Não precisa ser presencial, né? Não, tudo por ali. Então, acredito que eles mantenham, né? Então, essa consulta, tem uma outra consulta pública também, mas essa até já encerrou o prazo ali, que é os parâmetros e as diretrizes gerais para os regimes próprios, que eu estava colocando, né? Que eu coloquei lá no início, que é a regulamentação aí da Secretaria de Previdência. Ela regulamenta, que é a Portaria 402 de 2008, sim, que é a organização e funcionamento geral dos regimes próprios. Então, quem tiver interesse em buscar esses regulamentos que estão aí saindo, e que inclusive, tem prazo ali para propostas, estão lá na página da Secretaria da Previdência, Legislação dos Regimes Próprios. E ali diz consulta pública. Então, muitas, e aqui medidas fiscais aí direcionadas também propriamente ao enfrentamento da calamidade. O que eu destaco aqui de programa aí do federativo para enfrentamento do coronavírus, com reflexo ali na Previdência, né? Tem aí o projeto de lei, que é um projeto de lei parlamentar, né, que foi na Câmara, é o projeto de lei 39 de 2020. Olha, doutora, 5 minutinhos, vamos nos encaminhando para o final. Tá bem, ele já foi aprovado, ele está com o presidente. Tá? Para veto ou sanção. Então, o projeto que trata do auxílio financeiro do governo aos estados e aos municípios, sim, que lá vem 60 bilhões para isso, dividido de que forma. Nessa proposta tem uma questão bem preocupante, que é um dispositivo ali suspendendo os pagamentos de refinanciamentos de dívidas dos municípios com a Previdência. O regime geral de março de 2020 a dezembro de 2021 e ainda permitindo a suspensão do recolhimento das contribuições patronais dos municípios.
mediante lei doente, mas permite, já sinaliza. Então, Sim. isso preocupa bastante por Ah, conta daquilo que eu falava, por conta da necessidade do equilíbrio financeiro atuarial, da sustentabilidade, e não é novidade toda a questão de déficit, previdência, enfim, do propósito do claro. déficit. Então, isso é uma preocupação. Então, É uma medida agora que pode prejudicar bastante no futuro, pode, né? exatamente, pode enfraquecer o sistema e aí comprometer a sustentabilidade, Sim, né? sim. Então, claro que eu reforço que isso precisa de lei local dos municípios, mas ali já é uma abertura, já é essa permissão ali da Sim. Constituição. Tá? Sobre essa suspensão aí dos recolhimentos aí previdenciários, uma medida provisória que foi logo no início, a medida provisória 938, que foi editada ali em abril, tá? Ela já passou pela comissão mista, ainda está tramitando. Logicamente, isso aqui vai ser abarcado aí por esse projeto, mas ali ela saiu da comissão mista com 2 emendas propondo a suspensão de recolhimento previdenciário também para os regimes próprios. Então, isso ali já saltou aos olhos também, Sim. e já causou uma preocupação. Então, é importante aí quem tem interesse buscar informações, né? Então, a gente sabe, aqui eu já também procuro me encaminhar mais para o final aí pelo tempo, enfim, que a pandemia aí ela mudou, né, nossas vidas, está fazendo com que muitos sejam revistos procedimentos, enfim, comportamentos, que essas atitudes sejam repensadas, né? E eu pensando nisso, eu trouxe uma questão aqui para deixar aí sobre a questão da Previdência e sobre as reformas. Não sei, hoje eu pensando nessa questão, eu disse, bom, se as reformas né, as várias reformas da Previdência, que ainda tem outras e se algumas são realmente necessárias, a gente sabe. Sim, a gente sabe que é A gente preciso. sabe que é preciso estar sempre revisando, enfim. Mas elas vieram com um viés, e a gente ouviu muito isso, pela questão aumento de expectativa de vida. Sim. Uma outra questão que falava muito também, que era a questão do controle de doenças, avanço da medicina. Olha o momento que a gente está vivendo agora. Agora foi retrocesso total, Sabe? né? Exatamente. Então, e se a ocorrência desses fenômenos forem mais recorrentes, ou se os reflexos, Deus queira que não, mas se os reflexos dessas pandemias, as consequências que vão ficar nos organismos das pessoas, a gente não sabe, né? Na vida das pessoas, deixarem mais sequelas do que a gente está imaginando. Sabe? Como é que fica o sistema previdenciário? Como é que nós vamos hoje pensar numa preservação e, ao mesmo tempo, um fortalecimento aí para dar conta dessa proteção social do sistema de previdência? Então, é isso para a gente pensar. Para pensar mesmo, para doutora. pensar. Que a pandemia, então, a presença de transformou todos. o mundo assim. É verdade. Hoje, agora, eu vou ficar pensando com isso. É para todo mundo ir dormir com isso na cabeça. Doutora Simone, muito obrigada pela sua participação. A doutora Simone está sempre prestigiando o IARGS, nossos eventos. Agradeço em meu nome, em nome da Terezinha, da doutora Sulamita e de toda a diretoria do Instituto, tá certo? Muito obrigada. Muito obrigada, uma boa noite. Amanhã aguardamos todos, então, na live do Dr. Gustavo Rocha, que vai tratar o live do coronavírus e como se preparar para as mudanças no mercado jurídico. Aguardamos todos vocês, então, amanhã. Uma boa noite. Vou desligar aqui com a doutora. Dou mais uma boa noite. Que assistiram. Tá bem? Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, então, a todos. Agradecemos a presença de todos na nossa live. E convidamos a todos a live extra de amanhã, dia 13, que vai falar do coronavírus e como se preparar para as mudanças no mercado jurídico. O doutor Gustavo não pôde participar hoje com a gente, porque já tinha um outro compromisso, mas amanhã estará aqui com a Terezinha, tá certo? Agradeço a parabenização de todos e continuem participando conosco. Uma boa noite.